Apocalipse. Vamos fazer uma oração. Senhor, nós te agradecemos, te bendizemos em nome de Jesus por essa tarde. Louvado seja o teu nome. Pedimos agora, Deus, que tu venhas nos visitar com a tua palavra, nos trazer a compreensão, o entendimento das Escrituras, para que essa compreensão nos faça crescer em ti mesmo, nos ajude a crescer no Senhor, no amor e no temor do Senhor, e numa vivência que te agrada, Pai. Traz, portanto, essa palavra aos nossos corações, te pedimos em Cristo Jesus. Amém. Muito bem, nós paramos domingo examinando a primeira carta do Apocalipse, depois de toda a introdução já, né? Obrigado, Antônio, um copo mais chique, né? Para os que estão chegando agora, nós já estamos há uns 20 domingos examinando o Apocalipse, e agora nós chegamos nas cartas, capítulo 2. No domingo passado começamos a examinar a carta de Éfeso. Está tudo na internet. Está tudo na internet, até mesmo o pessoal que acompanha pela internet, né? Alguém que de repente vai pegar essa aula, está tudo gravado, está tudo lá. No site. No site. Tem que dar o site? Mas meu Deus do céu. Tem que aparecer atrás embaixo, né? Tem que fazer... Ai. Tá bom, então www. Eu levo jeito esse negócio de... Não sou fotogênico para filmagem, não. Então www.episcopaldf.blogspot.com. Legal, então nós olhamos o capítulo 2, quando o apóstolo João diz: ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Examinamos que anjo no Apocalipse refere-se ao pastor da igreja ou ao líder da igreja, tem nada a ver com ser angelical, né? Algumas interpretações por aí viajam na maionese literalmente, por ignorar o que é a literatura apocalíptica, ignorar o simbolismo da literatura apocalíptica. Até porque é uma coisa bem interessante, né? Se ele estivesse escrevendo para anjos, seria estranho, porque foi o anjo que trouxe a revelação para João, e agora João vai escrever para os anjos. É um negócio meio doido, né? Então não faz sentido. Ele está escrevendo para os líderes da igreja, e a palavra angelos, que aparece aqui, ela deve ser entendida como mensageiro. Se o tradutor desse texto tivesse atentado para isso, não teria criado confusão, porque a palavra angelos não necessariamente significa ser celestial, mas na maioria das vezes significa o mensageiro de alguma notícia. Então, essa é a ideia no texto. Essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Nós já vimos as 7 estrelas, versículo 20, são os líderes da igreja, quando ele fala que são os anjos das 7 igrejas, e os candeeiros são as igrejas. Vimos o que isso significa também, a questão dele ter na mão direita todos aqueles que presidem a igreja estão debaixo do seu poder e diante dele prestarão contas do que fazem com a igreja. Vimos também a ideia quando ele diz que ele anda no meio dos 7 candeeiros, a igreja também está debaixo do olhar do Senhor e do juízo do Senhor. E a partir do versículo 2 ele começa então a descrição do que ele vê nessa igreja. Ele diz: conheço tuas obras, tanto o teu labor como tua perseverança, e que não pode suportar homens maus. Homens maus aqui, nós vimos, diz respeito tanto ao Império Romano, que impunha a perseguição para que o imperador fosse adorado, como também dizia respeito aos judeus, que provocavam a fé cristã por causa da sua fé em Cristo Jesus como Messias. Quando ele diz então: e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, nós vimos o conceito ainda domingo passado, estudamos uma revisão rápida do domingo passado, da palavra apostoléu. Apostoléu, ou de onde vem o substantivo apóstolos, diz literalmente no Novo Testamento, é um sentido restrito. No Novo Testamento, o apóstolo é somente aquele que andou com o Senhor desde o dia do seu batismo até a sua ascensão.
aquele que durante 3 anos foi treinado pelo Senhor diretamente. E já naquela época haviam pessoas que queriam ser apóstolos. E aí João diz: olha, vocês puseram à prova essas pessoas e demonstraram que eles não são apóstolos. Isso era uma coisa muito cara para a igreja naquela época. Vamos lembrar de novo rapidamente. Paulo teve muita dificuldade para ser reconhecido como apóstolo. Paulo não chegou lá, o apóstolo Paulo. Você vê na segunda carta dele, segunda carta aos Coríntios, que na verdade depende do pedaço que você está lendo, pode ser a terceira ou a quarta carta. Há um detalhe interessante no Novo Testamento sobre isso. Paulo escreveu 4 cartas para a igreja de Corinto. A maneira como está organizada a nossa Bíblia, nós vemos 2 apenas, mas dentro delas existem as 4 cartas. 2 Coríntios 10 a 13 é a 4ª carta de Paulo aos Coríntios. E nesses capítulos 10, 11, 12, 13, 4 capítulos, Paulo está discutindo e tentando provar a apostolicidade dele. Porque não é qualquer um que chegar, não, porque eu fui enviado por Deus, eu sou apóstolo. Não era esse o critério. O critério era, você tinha que ter andado com o Senhor durante 3 anos, desde o batismo até a ascensão. Por isso Paulo vai dizer que ele é um apóstolo nascido fora de tempo. E qual é a defesa dele? É que a despeito dele não ter andado com o Senhor desde o batismo até a ascensão, ele esteve com o Senhor durante 3 anos, ele e Cristo Jesus ressurreto, cara a cara, na Arábia. Gálatas 1, ele vai tratar desses 3 anos que ele viveu ali, a experiência com o Senhor. E Pedro, que era o cabeça do colégio apostólico, reconheceu, segundo o livro de Atos, que de fato Paulo era apóstolo. Foi assim que Paulo entrou. Então veja, não era um negócio simples, como o pessoal está fazendo hoje. Qualquer um agora vira apóstolo, é consagrado apóstolo. O René Terra Nova, nas elucubrações dele, nas loucuras dele, há uns 2 anos atrás, ordenou 1000 apóstolos. Não, claro, porque ele é agora o patriarca das nações. Então o pessoal está numa noia aí, meio violenta com esse negócio de apostolado. E biblicamente ninguém mais pode ser apóstolo. Não existe mais isso. E isso é uma coisa que Deus aprova na atitude da igreja de Éfeso. O que é que essa igreja fez? Ela colocou à prova os que se diziam apóstolos e não eram apóstolos. Deus não tem contra a igreja quando ela denuncia os falsos apóstolos. Deus tem contra a igreja quando ela se cala, quando ela se omite diante dos falsos apóstolos que se levantam, tentando impor um outro evangelho à igreja de Jesus Cristo. E você pode ver que todos que tentaram ser apóstolos fora dessa geração apostólica do Novo Testamento, o que eles fizeram foi impor um falso evangelho à igreja. Em todo o tempo, é só você pegar a história do cristianismo e você vai ver que esses falsos apóstolos, eles sempre impuseram um falso evangelho. Não é diferente de hoje, de um René Terra Nova, de um Estevão Hernandes, de um Valdemiro Santiago, dessa galera toda. É um falso evangelho que está sendo ensinado, porque não foi aprendido diretamente do Senhor. Então Deus através de João diz: eu conheço tuas obras, conheço o teu labor, tua perseverança, não suportaste o homem mau, e puseste a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. E observe a conclusão: e os achaste mentirosos. Mentirosos. Porque para o cara dizer que ele é apóstolo, então ele tem que mentir pra caramba. Primeiro ele tem que quebrar o paradigma apostólico. Qual é o paradigma apostólico? Entenda sempre isso. Ele tem que ter andado com o Senhor, no mínimo. Isso é o que serve tanto para os 12 iniciais quanto para o apóstolo Paulo. Isso aqui é o que eles têm de comum. Eles estiveram com o Senhor durante 3 anos. Hein? Cada um tem 3 anos. Sim, eles andaram 3 anos.
Agora, vem essa nova geração apostólica. Como é que eles resolvem isso aqui? Não, eles não resolvem, eles pegam simplesmente a palavra, veja como é uma coisa complicada, né? A palavra, eu não estou falando a palavra de Deus, a palavra que a gente usa. Diz a linguística, principalmente a semiótica, que toda palavra ela tem sentido zero. A palavra ela não significa absolutamente nada, isso é uma grande verdade. É por isso que é um erro quando você quer saber o significado de uma palavra, você recorrer a um dicionário. Porque o dicionário, o máximo que ele pode fazer é descrever os vários sentidos que essa palavra pode ter. Então a pergunta é, quando eu ouço uma palavra, dentro de que contexto essa palavra está sendo usada, para que eu possa entender o que ela está querendo significar. Eu poderia dar um exemplo extenso, mas eu vou dar um exemplo rápido. Uma vez falando isso na igreja que eu pastoreava lá em Tietê, na igreja presbiteriana, tinha um irmão que era diácono lá e era mestre de obras, irmão João Malaquias, homem de Deus, homem sério com as coisas de Deus. E depois ele ouvia eu explicando essa questão de palavras, ele disse assim: pastor, vamos ver se eu entendi. À luz do contexto, me diga o que significa então essa palavra. Aí ele soltou uma frase: raiou o sol, então corri e apaguei a manga. Naquela ocasião eu não sabia o significado dessa palavra manga, exatamente como ele havia colocado. Mas à luz do contexto, observe: raiou o sol, então corri e apaguei a manga. Apagar a manga tem alguma coisa a ver com raiar o sol. Então eu fui apagar, então é luz. Eu disse: olha, essa palavra aí nesse contexto tem algum significado com alguma coisa que gera luz e agora foi apagada. O que é eu não sei, mas é isso aqui. E aí ele olhou e disse assim: ok, é isso mesmo. Lá em Garanhuns, manga é a camisinha do Lampião. Claridade, não era luz, era claridade. Ok, mas ela está expressando alguma coisa sobre a luz. Então observe, a palavra em si não significa nada. É aí que é o perigo da interpretação bíblica. Os que se dizem apóstolos na atualidade, eles pegam essa palavra apostoléu, o verbo apostoléu, que literalmente significa enviar. É o uso mais recorrente de apostoléu, é enviar. Tem outros significados, mas no Novo Testamento esse aqui é o mais recorrente. Logo, apóstolo é o enviado. Então eles isolam a palavra e dizem: olha, eu ouvi isso a Sônia Hernandes explicando quando o Estevão assumiu o título de apóstolo. Ela usou essa argumentação. Vai dizer: olha, ele é um enviado de Deus, então ele é o nosso apóstolo. A pergunta é: mas é esse o significado dentro do Novo Testamento? Não. Dentro do Novo Testamento, o significado de apóstolo são aqueles que foram enviados de forma especial pelo Senhor para construir a doutrina da igreja. Daí porque a igreja perseverava unânime na doutrina dos apóstolos. Então essa palavra ela não está solta dentro do Novo Testamento, ela é uma palavra específica. E sendo específica, existem outros apóstolos. E aí eu tinha mandado com ele. Sim, aí vem todo o critério de identificação. Eles são aqueles que vão fundamentar a doutrina da igreja. Para isso eles tinham que ter andado diretamente com o Senhor desde o batismo até a ascensão, ter aprendido diretamente de Jesus. É isso que a igreja de Éfeso praticou. Você é apóstolo mesmo? Tá bom, vamos ver. Desde quando você andou com Jesus? Você passou a andar com Jesus desde quando? Primeiro teste. Segundo teste: até quando você andou com ele? Terceiro teste: o que você aprendeu dele? Você não é apóstolo, cai fora.
Você está mentindo. E por isso, Deus diz através de João: e os achaste mentirosos. Pastor, Diga. por isso que Paulo teve que defender, então, o apostolado dele. Sim, nós mencionamos antes de você chegar essa questão dele ter que defender esse apostolado, porque não era uma coisa simples. Não, eu sou apóstolo. Não, filho, peraí, vamos fazer o teste aqui do apostolado. Uma prova mais difícil que as provas da UNB, de concurso público. É bem mais complicado. Já, continuando. Então, o versículo 3 ele diz: tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não deixaste esmorecer. Qual é a outra questão que Deus tem de louvor a essa igreja? Deus louva pelo grande labor e perseverança, porque eles não podem suportar homens maus, ou seja, eles rejeitam as doutrinas erradas e perseveram a despeito das provas por causa do nome do Senhor. Isso aqui é o louvor que Deus tem a essa igreja. Quando ele menciona e suportaste provas, lembra de como foi fundada a igreja de Éfeso? Priscila e Áquila vão para lá e começam o trabalho de evangelismo. Quando Paulo vai lá, há uma grande conversão de pessoas. De onde são essas pessoas em termos religiosos? O que é que eles praticavam? Magia negra, feitiçaria. Então eles trouxeram seus livros e queimaram esses livros, segundo o livro de Atos, rompendo qualquer vínculo com o seu passado pecaminoso, religioso, de bruxaria, feitiçaria e por aí vai. Só que, segundo o livro de Atos, algum tempo depois, os comerciantes da cidade se levantaram para perseguir a igreja. Por quê? Porque em Éfeso rolava solto um comércio a uma deusa chamada Diana entre os romanos, Afrodite para os gregos, e havia um grande centro comercial ali, como havia em Corinto, para a mesma deusa. E havia um comércio muito forte em torno de imagens, amuletos, em torno dessa deusa. Com a chegada do cristianismo, adivinha o que aconteceu com o comércio? O comércio caiu. É a mesma coisa que Aparecida se convertesse hoje. Começasse a haver uma conversão em massa lá em Aparecida. Eu não sei, quem já foi lá em Aparecida aqui? 2, 3, amém. Amém, isso é de Deus. Já fomos lá. Uma vez eu fui pregar numa cidade litoral paulista, naquela direção, como é que é o nome? Que passa por Aparecida, eu acho que é uma outra. Me fugiu o nome da cidade agora. Bom, é por ali, indo para Aparecida, você vai cair lá no outro litoral de São Paulo, né? E na volta eu passei em Aparecida. Gente, eu fiquei impressionado. É uma cidade que gira em torno do comércio religioso. Não é só ali a basílica, é a cidade. E aí a gente pensa, caramba, o que aconteceu em Éfeso foi algo parecido. O evangelho chegou lá, o povo começou a se converter de fato, começaram a abandonar os falsos deuses, e o comércio caiu. E aí eles começaram a sofrer a perseguição dos comerciantes. Então a igreja de Éfeso tinha uma perseguição localizada. Só isso? Não, em Éfeso havia um grande centro também de judeus. E eles detestavam os cristãos porque diziam que Jesus era o Messias. Perseguição judaica. Só isso? Não, havia perseguição do império. Porque os cristãos se recusavam a adorar o imperador. Ou seja, Éfeso, a perseguição era complicada. Não era apenas uma perseguição religiosa judaica e social imperial. Havia uma perseguição ainda local.
E aí quando Deus fala para esses irmãos, através de João, ele diz: e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome. O que é que está em jogo? O testemunho do nome de Jesus. Compreendem? Qual é a razão desse pessoal lutar e perseverar? Porque Deus vai dar vitória? Porque eles vão ter alguma recompensa material nessa vida? Não. Tudo que eles estavam experimentando naquele momento nada mais era do que a morte. Qual era a esperança que eles tinham? Do ponto de vista material, nenhuma. Do ponto de vista espiritual, todas. Eles estariam com o Senhor, teriam a honra de ter padecido pelo Senhor, teriam a honra de ter testemunhado com a própria morte o nome do Senhor. Você entende o que é que Deus espera da igreja dele? Não é uma igreja em busca de vitória para essa história. Não é uma igreja em busca de vitória para essa vida. Mas é uma igreja em busca da vitória. E essa vitória significa a exaltação do nome do seu Senhor. Essa é a vitória. Não sou eu que recebo a vitória. É Cristo que recebe a vitória e a glória do nome dele exaltado. E em que estará o nosso prazer? E em que estará a nossa alegria? Nisso. Nisso. Eu me alegro em ver o nome do Senhor exaltado, a despeito da minha própria vida, a despeito do meu próprio nome, a despeito da minha própria imagem. Eu me alegro em ver o nome do Senhor exaltado. Acabou. Por quê? Porque eu vivo para Ele, por meio dEle. Tudo gira em torno dEle, a minha vida também. Você entende? Apocalipse não vem com triunfalismo barato. Vamos fazer as 7 semanas de Jericó, os 21 dias de Daniel, que Deus vai mudar a tua vida, vai mudar a tua história. Não. Apocalipse não fala de uma vitória barata, triunfalista. Ela fala de uma vitória por meio do sofrimento, que exalta o nome do Senhor. E essa será a nossa alegria. Essa será a nossa alegria. E Deus aprova. Deus declara isso como virtude naquela igreja. Agora, a despeito disso, sabe aquele cara da escolinha do professor Raimundo, o Sandoval Quaresma? Não, que é isso? O Sandoval Quaresma era um amor de personagem. Não perdi. Escolinha do professor Raimundo, principalmente no início, né? Ela era muito boa. Depois foi perdendo o brilhantismo das piadas, das sacadas. Que é normal isso aí em todo programa que não se renova, não. Mas o Sandoval Quaresma era um senhor já, velhinho. Aí o professor Raimundo fazia a pergunta para ele, ele respondia. Aí respondia. Aí fazia mais uma, ele falava uma besteira. Aí tomava um 0. O professor Raimundo também era injusto. O cara respondeu 3, rapaz, errou uma, tomou 0. Injustiça. Aí o slogan dele no final, quando ele tomava o 0, era assim: estava indo tão bem. Assim é a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso estava indo tão bem. Só que aí, quando você olha o versículo 4, é a hora do 0. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Abandonaste o primeiro amor. Essa frase tem sido bem discutido, o que seria o primeiro amor.
Mas eu particularmente não consigo sair do texto. Eu sou um intérprete textual, para mim tem que estar no texto o sentido. Eu não consigo viajar na... Ora, se ele vem falando que aquilo que o alegrava era a perseverança deles contra os e o fato de não suportar os homens maus, pôr à prova os que se declaravam apóstolos, a perseverança e o suportar as provas por causa do nome dele, o que seria o abandono do primeiro amor? Seria o esfriamento dessas coisas. Nada mais do que isso. Durante um tempo a igreja lutou, perseverou, foi firme, mas aí começou a esfriar. Que é um problema que a gente vê em várias igrejas, instituições cristãs. Elas começam bem, começam firme e de repente vai só esfriando. Hein? Isso é normal? É normal aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus não é. Deus recrimina e condena quando isso acontece. Veja alguns exemplos. A IMCA, que no Brasil vê como Associação de Moços Cristãos, AMC, lá em São Paulo tem. ACM, ao contrário, Associação Cristã de Moços, olha, ACM, é isso mesmo. Na igreja que eu pastoreei em Itapeva tinha uma ACM. Quando você pega o movimento da ACM, né, a IMCA, ela nasce no grande avivamento inglês wesleyano, como grupo de jovens que buscavam santidade ao Senhor, sem sair do mundo, entendendo que o mundo não era de todo corrompido, mas era que se deveria manter a santidade. Então eles formavam clubes de oração, de leitura da palavra de Deus e de lazer entre eles, lazer santo. O movimento cresceu no mundo todo como um modelo para os jovens. Final do século XIX, já na metade do século XX, a IMCA começava a perder a sua força. Começou a virar apenas um clube. Já não havia mais aquela coisa dos jovens que se reuniam para orar e meditar na palavra de Deus. Passou a ser apenas um clube. Na década de 70, 80, aí pronto, o negócio descambou. Descambou tanto que até virou mas virou chacota na música, que é uma das músicas principais hoje, né, do movimento gay, IMCA. Perderam o primeiro amor. E quando se perde o primeiro amor, as portas se abrem para o pecado, para as ações de Satanás, e acabou. Pegue o próprio exército de salvação. Também nasceu no grande avivamento inglês wesleyano. A Inglaterra estava passando pela segunda revolução industrial. Pessoas trabalhando 18 horas por dia nas fábricas. E muita gente passando fome, porque não tinha emprego também. Ou seja, quem tinha emprego trabalhava 18 horas, 16, 18 horas por dia, se conseguisse para o filho também. Crianças de 7, 8 anos trabalhavam. Aí, quem não conseguia um emprego, vivia na rua com fome. Quando veio o grande avivamento inglês, é o levante do inimigo. Vamos ver o que se trata
Charles, só encosta aí, por favor. Obrigado. Então, quando veio o avivamento inglês, Deus levantou pessoas para começar o ministério do Exército de Salvação. Como é que era o slogan? Era sopa, sabão e salvação. Eles cuidavam das pessoas pobres e evangelizavam pessoas pobres. O Exército de Salvação foi uma entidade extremamente importante para a revolução social que houve na Inglaterra. Extremamente importante. O que é o Exército de Salvação hoje? Uma entidade filantrópica. Eu estive agora em março nos Estados Unidos e conheci lá o... como é que chama? O bazar do Exército de Salvação. Antigamente eles recebiam roupas para doar aos pobres, mas hoje, para manter a entidade, eles separam as melhores roupas e põem no bazar para vender. Ok. Tem bazar do Exército de Salvação? Tem até eles fazem bazares das coisas melhores, tipo móveis antigos, aí os antiquários vão lá e brigam com as peças melhores. Ok, lá eu vi também móveis lá nesse bazar dele nos Estados Unidos. Até comprei uma blusa de frio lá por $8. Achei barato, mais boa. Não, é uma blusa que eu vi na loja que custava 40 e poucos dólares, estava 8, comprei. Né? Mas o que é interessante é que perdeu o propósito. Ele nasceu para ser uma coisa e começou a se tornar outra. Ora, é isso que Deus está falando sobre a igreja de Éfeso. Só que Deus está falando não no momento que a igreja já havia se perdido. Deus fala no momento que ela está se perdendo. Quando ele diz, e tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor, Deus está vendo o esfriamento dessa igreja. Se nós estamos falando do início da perseguição de Domiciano, então essa igreja ainda não tinha descambado de vez, mas já tinha abandonado aquele fervor. Esse é o grande problema de várias igrejas: perderem o fervor, perderem o foco, perderem a paixão pela glória de Cristo, perderem tudo. E então a igreja começa a se tornar apenas um ajuntamento de pessoas, nada mais do que isso. Não é mais uma igreja comprometida com transformação de vidas, apenas ajuntamento de pessoas. E uma das características principais desses esfriamentos é exatamente o abandono da pregação da palavra de Deus. A gente começa a fazer muito mais um discurso religioso, filosófico, psicologizado, do que propriamente exposição da palavra de Deus. Particularmente, eu sou um crítico com todo o meu respeito aos meus amigos que são dessa área, eu sou um crítico da chamada homilética. Homilética não deve ser confundido com a omelete. A homilética é a ciência ou a disciplina na grade teológica que nos ensina a preparar sermões. E é engraçado que a homilética ela criou vários tipos de sermões. Agora, se você perguntar baseado em quê? Estude retórica grega. A homilética nada mais é do que uma elaboração de discurso em cima de retórica grega.
Durante o meu mestrado em Linguística na Universidade de Mackenzie, eu tive que ler um livro sobre a questão de gênero e discurso. E é engraçado porque é um livro que não tem nada a ver com teologia, nada a ver com igreja. E a Elisa Guimarães, que é a autora do livro, foi minha professora da USP, ela falava exatamente dessa questão do discurso da retórica grega. E ela começa a montar como era a retórica grega. Eu disse, meu Deus do céu, isso aqui é homilética. Eu só vi isso com outro nome, em vez de retórica grega, homilética. Qual é o problema da homilética como retórica grega? Ela tem como função te persuadir da verdade que está sendo dita. Eu tenho que elaborar um discurso que te convença. Não, eu não tenho que convencer ninguém. O que a palavra de Deus manda fazer é apenas pregar a palavra. Pregue a palavra, acabou. Exponha a palavra, acabou. Eu não tenho que convencer ninguém. Se a palavra em si, que é poderosa, é espada de dois gumes, ela não te convence, tu acha que eu vou te convencer? E se eu te convencer, é para o mau caminho, porque não foi a palavra. Aí eu lembro da história que Dom Paulo sempre gosta de contar, né? Nosso bispo conta a história de um pastor presbiteriano, eu não lembro o nome dele, que era muito famoso lá em São Paulo. E ele costumava ir pregar no Rio de Janeiro, na Catedral Presbiteriana do Rio. Sempre era convidado para ir lá. Então, uma vez que ele foi lá, ele tirou um horário ali do dia para ir passear na orla, né, carioca e tal. Ele está lá andando e de repente ele ouve alguém chamar Reverendo Fulano. Ele parou, olhou, não viu ninguém. Aí o cara chamou de novo, Reverendo Fulano. Ele olha para trás, tem um bêbado lá. O senhor não está lembrado de mim, né? Ele disse assim, não, me desculpe, mas eu não estou lembrado de você. Eu sei, mas foi o senhor que me converteu. Aí esse pastor olhou para ele e disse assim, meu filho, deve ter sido mesmo eu que te convenci, porque se fosse Jesus você não estaria desse jeito. Você entende o problema? A homilética é um problema enquanto ela quer convencer você. Não, prega a palavra, expõe a palavra, ela fará tudo. E quando você vê uma igreja esfriar no primeiro amor, no fervor dela, a primeira coisa que você vê é exatamente o púlpito se esvaziando. As mensagens ficam muito frufru, muito guti-guti, né? Já não é exposição da palavra de Deus. Como diriam, elas ficam muito doces. E um presbítero meu, Sérgio, uma vez nós fomos ouvir uma pregação, como um culto. E aí o Sérgio olhou para mim e disse assim, enquanto o pastor pregava, disse, pastor, graças a Deus que eu não sou diabético, porque essa pregação está tão doce, eu já estaria morto uma hora dessa. Essa é uma primeira característica que a gente tem que sempre pensar. Quando a igreja começa a esfriar, um dos primeiros sinais visíveis de esfriamento é a pregação. É a pregação. Já não há mais confrontação. A gente começa a aceitar tudo. Está monótono demais. Hein? Muito monótono. Não, fica às vezes até melhor, né? Porque o pregador se enche de coisa. Agora olha para o seu irmão, diga não sei o quê. Fica até melhor, ué. Aí fica mais animadinho até a pregação. Eu estava falando para meus alunos, há uns 20 dias eu fui falar no acampamento de jovens da Igreja Batista. E a primeira palestra deixou a turma doida. A segunda ia ser sobre ídolos do coração na juventude. Olha a doideira. E aí quando eu terminei a primeira palestra, aí eles fizeram o que não deve fazer. Começaram a bater palma. Aí eu parei e disse, pode parar de bater palma. Primeiro porque eu não disse nada agradável a vocês. Vocês estão com a cabeça perturbada com o que eu acabei de falar. Segundo, Deus não quer que vocês batam palma.
Deus não quer que vocês batam palma. Diante do que eu acabei para falar, o que Deus quer é que você se arrependa. Para de bater palma e vai se arrepender, ué. Você está carregado de pecado. Acabei de mostrar que você está carregado de pecado. Vá se arrepender. E terceiro, por favor, não bata palma, porque meu coração ele é pecaminoso demais para aceitar suas palmas e achar que eu sou alguma coisa. Então não colabore com o meu pecado. Na segunda palestra não teve mais palma. Nós temos que ser incisivos com a palavra. Quando a palavra deixa de ser central, o primeiro amor vai esfriar. O que nos levou a Cristo? Não foi a palavra? O que cria o mundo, ou o que criou o mundo, não foi a palavra? O que restaura o mundo não é a palavra? Esfrie o púlpito da igreja. E eu estou esfriar, não tem nada a ver com ser agitadinho, animadinho, gritar mais, gritar menos, ou não gritar. Esfriar o púlpito de uma igreja é não expor a Escritura. Não expõe a Escritura, ela vai esfriar no primeiro amor. O que mantém a igreja firme numa direção é a Escritura pregada com fidelidade. O que é que fez esses caras confrontarem os falsos apóstolos? O que fez a igreja perseverar contra toda provação? Palavra. Tire a palavra, a gente para de perseverar, a gente para de confrontar os erros. Aí a gente vai chegar nas igrejas que se entregaram de vez ao mundo. Nós vamos vê-las aqui. Então Deus olha para essa igreja e diz: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Mas o que é legal é que Deus não apenas acusa o problema, Deus aponta para essa igreja o caminho de conversão. Ele diz: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Qual é o caminho de Deus? Primeiro, lembra-te de onde caíste. Essa é a primeira questão. Eu acho isso muito legal. Em aconselhamento eu gosto às vezes de tratar isso com as pessoas. O que a gente normalmente faz quando a gente cai? Depende. Tem quem não levante, tem quem fique murmurando, se esconde, hein? Arruma um culpado. Alguém foi culpado. E quando consegue levantar para recomeçar, qual é a prática normal? Ignorar o passado e tentar começar a partir do zero. É mais ou menos assim. Eu sou ruim de gráfico, mas eu acho que dá para entender isso aqui. Você tem a caminhada aqui, então você cai. Você até consegue levantar, mas o que você faz é isso aqui, ó. Você deixa lacunas não resolvidas e não tratadas. Qual é a palavra de Deus para aquela igreja? Lembra-te de onde caíste. Você vai levantar, vai voltar lá onde você caiu, para você poder se arrepender e fechar a tua história. Você entendeu o problema? Tem muita gente caindo e levantando sem voltar atrás para restituir o que deixou lá atrás. Legal, aí o que vai acontecer com a vida dele? E a vida vai ficando cheia de lacunas. Cheia de lacunas. Tem que voltar para veredas antigas, né? Ok, vamos voltar à vereda antiga. Lembra-te de onde caíste. Eu caí foi aqui, ó.
Eu não caí aqui. Aqui é a consequência dessa queda que eu tomei. Eu caí foi aqui. Lembra-te de onde caí. Deus quer que eu volte e restaure o que aconteceu. Lembra de Zaqueu? Deus nos disse assim: meu filho, você está perdoado, vamos lá, vamos daqui para frente, esquece o que ficou para trás. Quando ele entendeu quem era Jesus e a salvação, o Senhor nem precisou falar para ele. O que é que ele disse? Só uma observação, né? A tradução nossa é errada nesse texto, porque a expressão grega eam seguida de particípio grego, não significa se alguma coisa fez. Ela significa visto que eu fiz. Zaqueu não está colocando como possibilidade, não sei se eu fiz ou não, mas se eu tiver feito. Essa expressão grega, ela significa eu admito que. É a mesma coisa quando Satanás chega para Jesus: se tu és o Filho de Deus. É a mesma coisa que tem lá em grego: visto que tu és o Filho de Deus. Ele não está colocando em dúvida uma possibilidade. Satanás está fazendo uma afirmação: visto que tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Entendeu? Zaqueu chega e admite: visto que eu roubei, eu vou restituir 4 vezes mais. Por isso eu tive uma enorme dificuldade de entender as pregações que diziam que Zaqueu era ladrão, porque eu interpretava sempre dessa maneira, como estava lá. Porque ele não estava admitindo, né? Não estava admitindo. Muito bem, mas ele admite. E o que é interessante é que Jesus não olha e fala: não, cara, isso foi do teu passado, agora é vida nova. É vida nova. Vamos lá, você ganhou muito dinheiro, mas tudo bem, foi do passado. Passa a régua. Ficaram para trás, exatamente. Então, fica aí com a fortuna que você levantou à custa da opressão do outro. E depois que ele disse: eu vou restituir, foi o que o Senhor Jesus disse: hoje houve salvação. Ele voltou aonde ele caiu. Enquanto a gente não faz a volta de onde foi a nossa queda, para que haja reparação ali, a história fica aberta. Quando a gente quer ignorar aonde caímos, para dar prosseguimento a partir dali, a história fica aberta. E qual é o problema de uma história aberta? É que ela sempre vai nos atormentar. Vai ficando crônica, ela nos atormenta constantemente, vai estar sempre girando e voltando. Dependendo do caso, você não vai poder encontrar com algumas pessoas, porque a gente não tratou. O arrependimento não é sincero, Não é verdadeiro, porque eu não quis reparar onde realmente eu caí. É óbvio que em muitos momentos há tantas coisas que acontecem na vida da gente, que às vezes a gente nem sabe o que é que precisa ser restituído. Mas se eu sei, se está claro diante de mim, então eu tenho que restituir. E restituir é voltar aonde eu caí. Onde foi que o negócio falhou? Onde foi que eu fracassei? Aqui. Então nós vamos recomeçar aqui. Com Deus não tem essa história de é tudo novo, esquece o que ficou para trás.
Não, se o que ficou para trás precisa de restituições, nós vamos voltar lá para restituir. Essa é a questão dele com a igreja de Éfeso. Eles abandonaram o primeiro amor e estão fazendo uma caminhada arrastada agora, porque não estão voltando aonde caíram. Aonde foi que vocês falharam? Em que momento aquela igreja perdeu o vigor, perdeu a sua força? Onde foi? Quando eu pastoreei em Tietê, eu passei uma situação bem interessante lá. Vou fechar com isso aqui por causa do horário. A igreja havia demitido um pastor por causa de uma discussão bíblica sobre Marcos 16. Ele pegou Marcos 16, final de Marcos 16, 9 a 20, não existe nos manuscritos antigos. Não tem, você pode pegar qualquer manuscrito antigo, não existe aquele final. Aí a igreja achou que o pastor estava tirando da palavra de Deus. Aí chegaram para ele, o demitiram. E quando eu fui pastorear essa igreja, depois dele, depois de uns 2 anos dessa história, me fizeram essa pergunta. Aí eu comecei explicando o problema dos manuscritos e tal. Depois disso, a igreja que, a despeito de não estar nos manuscritos, muitos daqueles ensinamentos ali no final de Marcos são verdadeiros, mas não são palavra de Deus. E aí, depois de explicar tudo isso, o conselho entendeu, a igreja entendeu, e eles foram me contar essa história do que eles haviam feito. Quando eu cheguei em Tietê, essa igreja tinha 92 anos, 12 membros, contando crianças. Eu chamei o conselho, mostrei a eles o pecado deles. Eu disse: vocês querem saber o que vocês têm que fazer? Voltar ao primeiro amor. Nós vamos chamar esse pastor, vocês vão pedir perdão a ele, e nós vamos restituir essa história. O conselho de Tietê era um conselho crente, o conselho fez isso. E Deus nos abençoou muito naqueles 8 anos de pastorado em Tietê. Onde foi que nós caímos? Onde foi que nós erramos? É hora de fazer restituição. Senão eu não volto ao primeiro amor. Eu nunca vou voltar ao primeiro amor. Eu sempre vou estar inventando um novo amor. Eu sempre vou estar precisando de uma nova motivação. Lembra de onde caíste. Quando a igreja perde isso, ela vai para um esfriamento geral. E nesse esfriamento a gente pode chegar àquele ponto que Deus vai dizer a uma das igrejas: eu estou a ponto de vomitar-te. Essa é a primeira questão. Nós vamos parar aqui por causa do horário. Domingo que vem, se Deus permitir, eu espero concluir essa análise de Éfeso. Mas nós estamos observando agora o que significa voltar ao primeiro amor. Primeira coisa, significa lembra-te de onde caíste. Vamos examinar o que significa então arrepender e voltar à prática das obras. Amém? Amém. Boas-vindas a todos os visitantes.